que Maria Padilha quer que você saiba no momento atual da sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Esse é o tema de hoje, aqui do nosso canal. Em primeiro lugar, gratidão. Gratidão você que está aqui mais uma vez me acompanhando. Você que chegou pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Espero que goste e já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Para escolher a tua leitura, mensagem de Maria Padilha para o teu momento atual. Primeira escolha, Spray do Amor, Spray Místico do Amor, marcando a primeira leitura. E a segunda leitura vem marcada com a tocha. Esta tocha é de sálvia e alecrim. Tochinha de incenso, de defumação, spray místico do amor, tocha de sálvia e alecrim. Spray, primeira leitura, a tocha na segunda leitura. Vai lá nos comentários e deixa já aquela opção que você escolheu. Se está com dificuldade de escolher, diz assim: Maria Padilha das Almas, me ajuda a escolher a minha leitura, traz a minha resposta certa. Converse, vamos descobrir juntos essa mensagem de Maria Padilha para você. Enquanto você está escolhendo, antes de começar a leitura, eu vou te lembrar que agora no dia 29 de setembro temos ritual reconciliação. Ritual exclusivo para energia de reconciliação. Não é para mais outros temas, não é para mais nada, é reconciliação. Pode ser reconciliação amorosa, claro, reconciliação com família, reconciliação com amigos, reconciliação com você próprio, com a tua criança interior, tudo que seja pedido, reconciliação é no ritual dia 29 de setembro, 17 horas de Brasília, 21 horas de Portugal. Tá aí um link para você adquirir teu ingresso, são R$ 99, 20 euros o equivalente. E depois você vai mandar teus pedidos no WhatsApp ou no e-mail magiadosrituais@gmail.com, que também está na descrição do vídeo, também está no primeiro comentário, tanto o WhatsApp como o e-mail. Vai mandar teu nome, data de nascimento, o nome da pessoa ou das pessoas que você quer se reconciliar. E o pedido é reconciliação, mas se você quiser abordar o tema, conversar com a espiritualidade, né, o processo de reconciliação, um pedaço da história, o que está acontecendo, conversar com a espiritualidade como uma oração, um pedido nas tuas palavras, esteja à vontade. O ritual é coletivo, mas cada pedido é lido mentalmente, um a um, para ser entregue na espiritualidade, nesse nosso ritual reconciliação de agora, 29 de setembro, que é a próxima segunda-feira. Dito isto, vamos à nossa leitura, respirar tranquilamente e vamos ver. O que Maria Padilha das Almas quer que você ouça, quer que você saiba agora. Tem alecrim aqui espalhando, mas não faz mal, muito bom. Gratidão. Leitura do Spray Místico do Amor, primeira leitura. Energia atual para você da primeira leitura. E começa logo com os enamorados. Energia atual. Mensagem de Maria Padilha das Almas para você. 7 de espadas. O Sol. A Morte. E 4 de ouros. Aqui fala de um amor que tem aqui alguns obstáculos aqui a ser vencidos, escolhas tuas na vida que alguns de vocês têm dificuldade de ter. Eu senti alguns de vocês um certo medo. O medo de não ser amada, em alguns casos, o medo de um amor aqui, e alguns aqui estão bem no amor. Estão bem no amor. Mas por causa de situações, inseguranças aqui que vem do passado, aqui o medo dessa felicidade é acabar, mudar, tenho medo. Há uma insegurança aqui, alguns de vocês aqui na tua vida amorosa. Outros é um pouco de tudo, alguns de vocês são pessoas que têm medo que as coisas acabem, que as coisas não desbloqueiem na tua vida, ou aquilo que está desbloqueado volte a desbloquear. Alguns têm, sabe aquela frase, quem voa alto, né, o tombo é grande, uma coisa assim? Alguns de vocês ouviram muitas vezes essa frase e às vezes tem medo de ser feliz, medo de voar alto e medo do tombo. Estão voando e tem medo de cair.
Se todo mundo pensasse assim, ninguém andava de avião, ninguém arriscava nada, tá? É o medo da felicidade, muitos de vocês. Medo de algumas escolhas e dar errado, é a opinião dos outros, medo de ficar pior. É claro que arriscar, né? A gente não pode arriscar tudo na vida, mas também não podemos ficar aqui estagnado, tá? E vivendo no medo. E alguns de vocês perdem oportunidades e tem situações aqui que até são perdidas justamente por esse medo, medo da opinião, medo da chacota das pessoas, medo da, né, a própria insegurança pessoal, as escolhas, há uma insegurança, tá? E no amor tem alguns aqui que tem ou medo de ser bloqueadas ou medo de não ser desbloqueadas aqui, ou da vida amorosa não andar para frente, né? O cara, os enamorados, né, que fala de amor, mas também fala de escolhas, opções. Contra isso aqui na nossa mesa, como energia atual de alguns de vocês, medo de não aceitação. E é uma situação que eu sei que não é a maioria, não sei quantos tem essa situação, mas é tipo cuidar de alguém e o medo da morte. Ou uma dependência, né, de cuidar de alguém excessivo e você não viver a sua própria vida. Mas claramente falamos aqui de muitos de vocês, essa insegurança, o medo, e alguns de vocês numa situação, por exemplo, você cuidava de alguém ou de alguma coisa e acontecer assim alguma coisa, você ser acusada, tá? Isso pode acontecer, atenção. Muita atenção aqui em certas situações e algumas coisas aqui, alguns de vocês, que precisa gravar, precisa ter prova, precisa ter um vínculo mais seguro. Alguns de vocês, por exemplo, né, cuidando de um bem material, uma casa que você cuida, ou de uma pessoa, que você precisa de algo mais concreto. Tipo assim, eu cuido aqui, estou cuidando aqui da mãe, né? Um dia que ela parta, eu vou ficar com a casa, tá acordado em nós, falado entre nós irmãos, ou simplesmente eu penso que vai ser assim, que precisa mais segurança, precisa de algumas coisas aqui mais assinadas, mais vinculadas, ou você cuidar de uma casa ou uma coisa e depois não te tirarem fora desse lugar, pode, né? Calma, não se assuste, né? Estou falando para alguém que, né, entenda. Aquilo que não bateu na tua vida não vai buscar minhoca para você pensar não, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas certas situações assim, com alguns de vocês, precisa de coisas menos subjetivas, coisas mais realmente elaboradas, contratuadas, escritas, para ter aqui uma certa segurança, ok? E vamos lá, pessoal, essa foi a energia atual, vamos ver o que está oculto. Maria Padilha, nos revele o que está oculto na vida dessa pessoa. Aliança. Parque. Gente, uma coisa que está aqui oculto, e aqui posso falar mesmo aqui nas costas, tá? É algumas pessoas ou falando mal de você, ou você pensando que essas pessoas são de confiança e não são. E eu não estou falando, pelo menos para a maioria, uma pessoa, pode ser mais do que uma pessoa, ou uma pessoa fazendo um complô, né, colocando pessoas contra você aqui em algum tipo de situação, tá? Vamos só ver aqui. Ou pode ser uma parceria que está desviando dinheiro. Olha, isso até saiu o urso. Aqui o urso fala de duas coisas. Uma, tá? Evite se gabar, evite contar algumas coisas para algumas pessoas. Ou uma pessoa que envenena pessoas contra você, tá? Imagina que você está falando aqui, por exemplo, para uma pessoa, aí eu estou aqui num grupo de estudos, estou num grupo de estudos ou um grupo de investimento, e essa pessoa de repente conhece alguém nesse grupo e vai lá envenenar o teu nome dentro desse grupo, tá? São situações de exemplo. Ou você está querendo fazer uma parceria com algumas pessoas, está contando a alguém
vai lá nesse grupo e sabota, entra, às vezes até entra aquela pessoa naquele grupo e você fica de fora. Certas situações, ou conta realmente coisas, né? Há planos na nossa vida que a gente precisa de um segredo. Imagina que você quer comprar um terreno, sabe aqui da pessoa, não tem placa, mas conhece a pessoa, e você está contando aqui um amigo teu, e o teu amigo fala para outra pessoa, e essa pessoa vai lá e compra o terreno. Era um segredo, era uma coisa que estava vendo assim, ia ser posta à venda, mas não estava. Você tinha a prioridade, né, de saber antes das outras pessoas. E foi lá, computou uma pessoa e essa pessoa estragou aqui o teu negócio. Ou foi lá, você está pensando em vender o terreno, por quanto? Isso vale mais, né? Não, põe numa agência ou faz assim que vai vender por mais, só para estragar o teu negócio, seja lá qual for a motivação, ok? Então, muito cuidado aqui com essa energia. Ou aqui, né, como o urso também representa o cofrinho, tá? E é fácil de você entender, o urso, né, come bastante no verão para engordar, para no inverno poder hibernar, né, não vai comer nada. Então ele enche a pança, tá? Então aqui subjetivamente também temos essa energia, né, o cofrinho, mas a gente não engordar, né, engordar a poupança, os valores, dinheiro, conseguir, tá? E aqui pode ter uma parceria ou que não dá certo, ou que haja fuga de dinheiro. Então, muito cuidado com algumas parcerias. Também algumas pessoas, aqui pode ser amizade, que estão planejando algumas coisas nas tuas costas. Um negócio, alguma coisa, e tem alguma coisa que estão planejando que querem excluir você. Não sei o motivo, né? Quiser saber na tua energia, marca uma consulta, mas tem algumas coisas aqui ocultas assim nesse sentido, te colocar de lado em alguma situação. Pode ser uma coisa assim mais simples, uma festa e não te convidar, né? Mas alguns de vocês podem se sentir muito ofendidos. Alguns de vocês estão até pagando para ter colaborando para ter um evento, alguma coisa, e nos bastidores querem te colocar fora dessa situação na hora H. A situação que você está ajudando uma pessoa, quando essa pessoa não precisar ou ter o recurso que ela precisa de outra fonte, coloca você fora de um evento, uma situação. Então, muita precaução nesse sentido. Para uns, o que está oculto? Uma pessoa que está olhando para você, ou brevemente vai estar olhando para você de uma maneira amorosa. Amorosa, tá? E outros, tem uma pessoa que você gosta. Aqui vai um pouquinho mais para triângulo amoroso. Que está afastado de você, mas que não está bem na outra relação amorosa. Mas que tem muita influência aqui de filhos contra vocês. Mas essa situação de ter filhos contra você está perdendo sentido. Há alguma coisa que vai acontecer dentro da relação dessa pessoa que você gosta, que vai colocar essa pessoa nos teus caminhos e o apoio, tá, de amizades, de filhos, em alguns casos, tá? Vai colocar a teu favor. É alguma coisa que a rival vai fazer que vai colocar pessoas contra esse lado da rival. Mas muita atenção, muita cautela. Hoje, às vezes você confiar, tá namorando com uma pessoa, aqui não precisa ser triângulo amoroso, tá? Mas ter filhos como aliado precisam de uma certa cautela. Não estou a dizer que haja um complô, que filhos da pessoa amada estejam planejando algo contra você, não é isso, não está aqui, mas que precisa de alguma cautela. Há temas às vezes que são tabus, há situações, né? E lembra, jovem quer coisas, né? Tem um lado interesseiro, não todos, né? Mas não estou falando que é mal, estou falando que é uma expressão realista, tá? Jovem quer um iPhone, jovem quer um carro, jovem quer, né, ir para festa, quer apoio do pai. Se você coloca-se muito contra, né, fazendo uma barreira, mesmo que seja correta, não, meu companheiro abusa nisso, né, dá tudo aos filhos, né? Cuidado da maneira que você se coloca, né, trazer equilíbrio nisso, que eu entendo, tá? Precisa em muitos casos, mas tem que ser assim de uma maneira suave, vai corrigindo suavemente, né? Senão você compra uma guerra que às vezes dificilmente você sai vitoriosa. E aquilo que estava oculto, um amor, uma pessoa que te conhece ou vem a conhecer, está aqui um grau de amizade e começa a ganhar um amor, e um amor aqui que é para ser forte, para ter firmeza. Pode ser colega de trabalho, né? A torre pode ser local em comum que vocês trabalham, cuidam de alguma coisa.
e alguém vai, ou e alguns de vocês vão encontrar, ou vão um animalzinho abandonado, ou vão te dar de presente um animalzinho para você. Principalmente quem vive aqui muito na solidão, e ter aqui um animalzinho aqui de fazer companhia, tá? Alguns encontram abandonados, outros recebem de presente, outros estão à procura e vão encontrar um animalzinho aqui que você gosta, e filhos pedindo animaizinhos de estimação que vai aparecer com ele em casa, tá? E vamos ver, o que esta linha está nos falando, Maria Padilha? Cavaleiro, chicote, buquê e âncora, mudança. Olha, aqui fala assim, alguns de vocês, ou é um conselho, faça aqui firmeza espiritual com o teu guardião, com o teu anjo da guarda, com o teu Exu, com a tua pombagira, né? Dependendo da religião, dependendo da tua visão espiritual, aqui, teu guardião. Abra canais de comunicação e fortaleça, tá? Como é que você fortalece energia com o anjo da guarda? Né? Acendendo uma vela para o anjo da guarda, fazendo oração, a tua maneira, com água benta em casa, cada um tem a sua maneira, com Exu, pombagira, aquela oferendazinha, rosa vermelha, vela vermelha, copinho aqui de cachaça, licor, conforme cada um tem a sua maneira, o seu poder de fazer, tá? E é como uma proteção contra trabalhos contra você, portanto, já há aqui um oculto, que alguns de vocês, tá? E lembra, não cisma, tá tudo bem na tua vida, não fica cismando não, tá? Mas alguns de vocês têm umas situações, sente um aperto, sente aqui, tem situações até que eu estou controlando, mas a minha ansiedade não me deixa controlar algumas situações, tá? Pode não ser trabalho contra você, mas pode ser um estado aqui emocional, está muito difícil, a ausência de espiritualidade e os teus protetores ajudam você. Mas outros, nesse grau de ansiedade, está tudo bem, mas eu sinto um peso, eu sinto uma ansiedade, eu sinto um ritmo, eu sinto uma tendência até a uma crise de pânico, assim, do nada. Pode ser uma coisa espiritual, né? Oriunda, sabe-se lá de onde, mais uma vez, é uma leitura generalista, que pede para você, reforce a tua proteção, reforce a tua ligação com o teu guardião, com a tua guardiã, com os dois, ok? Para aquilo que você quer ver mudar, prosperar, seguir em frente na tua vida, você tenha isso protegido e esse caminho aberto e limpo. Ok? Então, aquilo que está oculto, a necessidade de reforçar aqui a espiritualidade, banho de rosa vermelha, alguns de vocês, junto com mais algumas coisas, para ter essa conexão e chegar até você a proteção e as mensagens espirituais que te ajudam. E o que eu senti aqui? Amizades que viram amor, alguns amor que estão assim, meio na amizade, que voltam a se fortalecer, e algumas amizades aqui que envenenam você pelas costas, que precisam ter cuidado. Aliás, essa proteção espiritual, tá, também é para você se precaver e ver a realidade sobre algumas amizades e parcerias também que pode estar tentando aqui, em alguns casos conseguindo, desviar dinheiro aqui da tua caixa, tá? Ou você investe em alguma coisa e colocam você de fora. Evitar essas situações, você ser ligeiro, pé ligeiro, olho fino e pé ligeiro. Conselho. Já tivemos um, fortalecer a espiritualidade. Então vamos ver mais algum conselho aqui para vocês. 9 de espadas. A força. Em vez de ficar chorando e se lamentando, né, procure resposta. A força. Tá? A força. A força da espiritualidade. E olha uma coisa, gente. A hora de dormir não é a hora de você pensar assim nos problemas. Não é. Não é. A hora de você dormir não é aquela hora de você ficar sofrendo aqui pelos problemas que você tem que resolver no outro dia. Chegou a noite, é a hora de dormir. Mas eu penso melhor de noite. Só que eu acordo muito cansado, não consigo fazer as coisas. Então eu penso melhor, mas não durmo e depois não consigo fazer. Acordo cansado. Esqueço tudo que eu pensei. Né? Não valeu a pena. Okay? Então de noite faça um ritual de adormecer, tá? Faça uma oração, uma concentração, que você consiga abstrair a tua mente, a tua cabeça das situações. Às vezes a solidão, né? Às vezes quem sofre por solidão, eu sei que não é fácil, às vezes é o momento mais de solidão, é justamente a hora de dormir, a hora de repousar, eu entendo, mas
Tente fazer esse exercício de zerar os teus problemas. Outras pessoas, né, têm um problema qualquer, é só para o mês que vem que tem que fazer alguma coisa, mas já não dorme, já sofre de antecipação. Feche, tenta. Eu preciso recuperar a minha energia, a minha mente tem que estar descansada, meu corpo, tá? E de manhã, quando começa o dia, é que me traz as respostas, me traz a força, e que eu preciso ter a força para resolver os meus problemas. 7 de espadas e alguém sofrendo que você não sabe. Alguém sofrendo que você não sabe. E aqui faça um pouquinho de falta aqui a alguém. Faça um pouquinho de falta. Faça, tá? Largue aqui um pouquinho, aqui uma situação, tente fazer aquele exercício, parar de pensar, parar de buscar soluções, tente parar aqui um pouquinho dessa energia de sofrer, de estar presente aqui em várias situações, e alguns de vocês também querem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Tá? E resolver tudo para os outros. E muito, muito preocupadas com aquilo que as pessoas pensam de você. Tá? Liberte-se um pouquinho de você. Olha, pense na tua prosperidade. Pense na tua prosperidade, na tua postura perante a vida, naquilo que realmente é seguro no sentido assim, arrisque um pouquinho para buscar a prosperidade, tá? Porque vocês também, alguns de vocês é tão assim negativo, tão negativo, tão negativo, que as coisas não acontecem, tá? Não estou falando agora no amor, estou falando na prosperidade, o mundo que gira, as oportunidades que surgem. Tente ser um pouquinho mais positivo, mais presente. Chegou aquela hora aqui que você tem um tempinho para você. Esse tempinho, né? Exercite os pensamentos positivos. Exercite as imagens de futuro positivas. Arquitete os planos da tua vida, prioridades da tua vida, principalmente financeiras. Porque vai começar a atrair coisas boas na tua vida e esse sentido que a tua vida vai ter mudanças que são positivas e menos preocupada com a opinião dos outros, concentra-se que as coisas começam a acontecer aqui na tua vida. Esteja o coração aberto e olha, alguns de vocês deixam de viver certas oportunidades da vida pelo medo do não. Isso aconteceu em algum momento aqui da tua vida, alguns até foi em criança, a falta, né, de confiança em vocês, o medo do não, o medo de não dar certo, o medo de eu chegar e falar para uma pessoa, começar a conversar com uma pessoa e me sentir rejeitada, uma energia que os outros merecem ser felizes e eu não. Lute contra isso, observe-se. E olha, e comece a observar mais aqui as pessoas, as situações, as energias de sucesso, que a tua vida vai ter uma mudança bastante interessante e bastante importante. E olha, na vida amorosa, alguns de vocês, tá? Qualidades. Que qualidades, José? Olha, uma é você ser interessante. Eu não estou dizendo que você não é. Mas às vezes a dor demasiada, tá, nos leva a ser muito repetitivos, nos leva sempre a correr para o mesmo ponto e a gente se sente menos interessante com nós mesmos. Quem se dirá os outros? Então cultue-se o valor, a força, o valor pessoal, tá? Não esqueça de quem você é. Muitos de vocês já estão nessa energia e já estão vendo coisas diferentes acontecer na vida de vocês. E concentre-se. Amor é importante? Amor é importante. Quais são as qualidades da pessoa amada que eu mais prezo? Quais são as qualidades que aquela pessoa mais preza em mim? Fortifique-se nessa qualidade. Não deixe você quebrar as tuas qualidades para, gente, não vibrar nela. Vibre nas tuas qualidades de trabalho, de valores, de capacidade de mudança, resiliência e qualidades de amor. 9 de ouros.
8 de copas. Não fica olhando para o leite derramado lá atrás, aquilo que eu perdi, aquilo que eu não perdi, ok? Aquilo que já não me pertence, largue, largue, tá? E uma coisa, nunca deixe de lutar por uma vida equilibrada, ter o eu, ser equilibrado financeiramente, como pessoa, como você se relaciona com a natureza, a espiritualidade e as pessoas, tá? E não fica só pensando assim, aquilo que eu perdi, se eu não tivesse perdido aquele trabalho, se eu tivesse passado naquele concurso, se eu tivesse feito diferente em 1989. Não, tá? Vamos ver o ponto onde estou, as qualidades que eu tenho e reforce aquilo que eu posso conquistar. Na verdade, aquilo que eu vou conquistar. Isso é que é segurança e não ali o passado, tá? E olha uma coisa, gente. Comemore as tuas vitórias, comemore as vitórias dos outros, comemore, né, alegre-se pelas vitórias dos outros também, mas não comemore, não tenha só como ponto de conversa a vitória dos outros. Gente, eu conheço muita gente assim. Eu conheço algumas pessoas que você vai conversar com elas, elas só falam da vitória dos outros. O outro fez, o outro aconteceu, o outro assim, o outro assim, o outro tem, sei lá, o exemplo, não quero dar exemplo, né, que hoje é tudo muito complicado, mas vamos dar um exemplo assim meio, olha, o meu tio também presa, meu tio compra carro, meu tio faz assim, não sei o que mais, e tal, e tal, e tal, e tal, e fala, né? Então, acaba a conversa do tio, começa a conversa do outro, começa a conversa de outra pessoa, tá? Você nunca coloca o eu numa conversa, né? Ou quase nunca coloca o eu numa conversa. E eu não estou falando aqui, tá? Eu entendo, não é para você ficar se gabando. Eu conquisto, eu faço, eu tenho, eu compro, eu tenho carro, tenho. Não estou falando isso de gabachola, tá? Estou falando o eu, a vida, tá? Aquilo que você representa na tua vida. Às vezes, essas pessoas que falam apenas da vitória dos outros, o que as outras pessoas acabam sentindo? Mesmo que não queiram, tá? Que a vida dela não é interessante, que ela desvia o olhar dela mesma, alguma coisa ali não está tá errada, tá? Ela vibra positivo com a vitória dos outros, tudo bem, é uma característica bacana, e vibra, comemore a vitória dos outros, mas não seja a pessoa que só comemora a vitória dos outros, tá? Comemore as tuas vitórias, coloque-se em primeiro lugar. Essa energia de conversar, essa energia de pensar na vitória dos outros, né, nos coloca como a imagem que a gente se coloca em segundo plano. Em a gente não ser vitorioso, em a gente não merecer a vitória. Eu tenho muito pouco para falar de mim. Não vale a pena falar de mim. Não estou dizendo que você pensa assim, tá? Mas aquele hábito de falar, né, do outro, do externo, e a gente não ter medo de falar da gente, ou a gente não falar propriamente da gente. E repara, tem pessoas, lugares que não é para falar da gente, isso eu entendo. Estou falando em lugares, situações que merecem, né, a nossa presença, merecem, né? Eu estou conhecendo uma pessoa interessante, né? Eu puxo para mim, né? Eu falo, né? A minha presença, né, está em estar e falar. Mais uma vez, não é me gabando isto, aquilo, mas ter o eu na conversa. Claro que também a gente fala do mundo, fala da política, fala de tudo e mais alguma coisa, fala da espiritualidade, né, mas coloque-se também, né, nas tuas capacidades, nas tuas qualidades, aquilo que você busca, aquilo o quanto positivo você vê sobre a vida, sobre você perante a vida. Né? Faça esse exercício, você vai se sentir melhor com você mesmo. Você vai se sentir mais existente. Existente. Você vai se sentir, né, que na tua vida você está mais presente. E cuidado com aquelas pessoas que só falam dos outros. Não siga esse exemplo, tá? As pessoas parecem que não estão ali, é só a história dos outros, o mundo fora, tá? E o eu, né? O que eu estou vivendo, quem eu sou, né? Aquilo que representa as minhas qualidades de vitória, o que eu almejo, o que eu sinto sobre mim mesmo. Não tenha medo de falar onde, né? Onde é interessante, né? Já imaginou numa entrevista de trabalho uma pessoa falar das qualidades do outro concorrente? Quem é que vai entrar no trabalho? Tá? Numa entrevista, às vezes, coloque situações de outras pessoas, né, para ver o quanto eu sou, comemoro, né? Por exemplo, quem trabalha em equipe tem que comemorar, tem que torcer pela vitória do grupo, que é a tua e os outros.
tá? Mas aquela pessoa que só fala dos outros, uma entrevista, né? Então eu vi uma entrevista, você foi falar de você. É claro que tá namorando, que encontrou uma pessoa, não é uma entrevista de trabalho, tá? Não é uma exposição, não é um leque de questões, tá? Mas entenda o que eu quero dizer. Torne-se uma pessoa, seja uma pessoa interessante. E você vai se sentir mais interessante para você mesmo. E vamos ver que mudanças aqui. E, gente, desconfie de pessoas que desviam-se muito do eu, muito das conversas. Alguma coisa ali não está bem na energia, da maneira de ser daquela pessoa. É aquela pessoa que não quer que você a conheça de verdade. Resultado, como é que vai ser a tua vida? Maria Padilha, depois do conselho, depois de se tornar mais interessante, 3 de paus se torna mais interessante. 3 de paus. O mundo inova-se para você. O que vai acontecer aqui em breve na tua vida? O mundo vai trazer novidades, o universo, a espiritualidade vai trazer para você uma sincronicidade positiva. E lembra também daquela oferenda que eu te falei? Cada um é de uma maneira, tá? Também vai trazer para você uma capacidade mental, uma capacidade apaixonante aqui entre você. E as 3 tochas e as 3 flores que estão aqui falam dessa sincronicidade aqui de materializar. Os pensamentos podem ser vistos como elemento fogo e as flores como elemento água, mas também como o elemento, né, juntando aqui a carta como um todo, o elemento terra, materializando aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você vibra em você mesmo. Eu vibro ser uma pessoa com oportunidades, as oportunidades começam a acontecer. Eu vibro sendo uma pessoa interessante, pessoas e situações interessantes começam a aparecer na tua vida. A tua vida torna-se interessante no momento que eu me sinto, eu me faço ser interessante. Há pessoas interessantes em vários tipos de situações, interessantes para o amor, interessantes para a reconciliação, interessantes para o trabalho, interessantes para a espiritualidade, né? Para situações assim, né, que se propõem na nossa vida, começa a acontecer 9 de paus. As minhas lutas começam a ser diferentes, eu tenho mais armas para lutar. Eu tenho os desafios também que sejam positivos para mim, né? E desafios são desafios. Como assim, José? Olha, há situações na vida que são desafios. O quanto esses desafios às vezes são importantes na minha vida. Às vezes eu tenho um desafio que é uma briga no trânsito. O quanto esse desafio é importante para mim? 0. Eu tenho desafios na minha vida que eu atraí, não vão me trazer nada, a opinião de algumas pessoas. Eu querer provar alguma coisa a pessoas que não tem nada a ver com o futuro da minha vida. Os desafios vão ser interessantes, um trabalho novo. Há desafios no trabalho que o chefe implica com a gente, tá? Isso é interessante? Não, mas agora são desafios, por exemplo, sair daquele trabalho onde era só implicância para um trabalho diferente, ao desafio da mudança, ao medo às vezes da mudança. Mas é interessante porque é um novo trabalho, é um novo caminho, tá? Ou seja, são desafios diferenciados, novos, importantes e que me trazem vitórias verdadeiras na minha vida. 7 de copas. Também aqui a possibilidade de filtrar, a possibilidade de escolher coisas aqui na tua vida. Aquela possibilidade de eu me sentir bem com o universo numa qualidade geral. Me sentir bem com a vida. E fazer sentido a vida. Eu entro num desafio, numa luta, ao mesmo tempo numa paz, que traz uma situação, um resultado positivo para mim. E fala aqui de uma pessoa pensando em você. Estava bloqueada. Estava assim, estranho, uma situação na tua vida amorosa, principalmente, não só, mas principalmente, que não ia adiante. Ao momento que a minha energia mudou, coisas na minha vida vão mudar. Óbvio. Aqui vai ser um novo amor, ou você que está pensando em alguém que está bloqueado, alguém que a relação está muito omissa, né? muito destemperada, tá? Tem um investir nessa relação outra vez. E é uma situação, vida amorosa, mas é uma situação aqui também, uma pessoa, pode ser uma amizade ou pessoa de família, que vai mudar aqui de opinião. Essa opinião é o seguinte, tá? É quando você tem alguém, uma família, pessoa amada,
que ela valoriza muito algumas coisas que para você desprestigiar você. Tá? É teimar. Quando você fala alguma coisa, uma opinião, aquela pessoa zomba da tua opinião, não te dá valor, mesmo que você está certo. Uma pessoa amada que quer provar alguma coisa com comparando você com outra pessoa, como se valorizasse aquele tempo. Há uma viragem. Por quê? Porque eu me tornei acima disso. Podemos dizer assim, me tornar interessante não quer dizer que você não era interessante. Mas você venceu, tá? Um desafio, tá? Você está uma nota musical acima. Tá? Mais importante, mais chamativa, uma energia, entende? Que muda aquela vibração de algumas pessoas. Tem pessoas, lugares que você passava que era meio invisível, deixa de ser, chama atenção no positivo. Aquela pessoa amada que não te dava aquela atenção, passa a dar. Aquelas pessoas que não te davam uma oportunidade ou zombavam das tuas ideias, mudam esse conceito. Por quê? Esse tornar-se interessante, mais uma vez, não quer dizer que você não é, mas passa a ser mais, passa a ser visível essa vibração interessante, essa vibração chamativa que você tem, mas que não estava usando. O mago. O que é o mago? Aquela pessoa que está lidando com as circunstâncias, está sabendo lidar com o lado espiritual, o lado físico, mental da tua vida. E está, mais uma vez, essa palavra de Maria Padilha que traz aqui para a tua vida. Eu estou pensando, estou vibrando, estou materializando na minha vida. Por isso a mão para cima e a mão para baixo. Tá? O que acontece em cima, acontece embaixo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu elevo a meus pensamentos, sair daquela dor, os pensamentos negativos, eu elevo meus pensamentos, a minha maneira de pensar, a minha vibração, e se materializa aqui. Alguns de vocês materializavam coisas negativas. Eu antecipava alguns problemas e realmente eles aconteciam. E agora eu vou antecipar soluções, eu vou antecipar liberdade, alegrias, poder na minha vida, desenvolver espiritualmente, mentalmente, fisicamente, amorosamente a minha vida, e realmente isso se materializa. Pajem de Copas. E aqui o Pajem de Copas surge como o resultado final. Aquilo que surge na minha vida é verdadeiro. Uma reconciliação verdadeira. Um elogio que eu recebo verdadeiro. Alguém que eu gosto verdadeiramente. E não ter que aturar pessoas, não ter que fazer de conta que eu gosto. Gostar realmente. Eu estou numa profissão que realmente faz sentido para mim. Eu estou no desenvolvimento espiritual que realmente é a espiritualidade que eu gosto, é a espiritualidade que eu sinto realmente uma vibração, uma força positiva na minha vida. Eu realmente vivo uma vida de verdade. Esta é a mensagem do universo, trazida por Maria Padilha das Almas, nesta leitura para você da primeira escolha. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Deixe nos comentários se você gostou, se fez sentido. Também deixe nos comentários sugestões de temas, tá? Às vezes você tem aqui um tema, né, e está à espera, né, que alguém fale desse tema. Põe nos comentários, deixa a tua sugestão, participe, vibre, seja interessante. Vamos lá, pessoal. Gratidão e vamos para a segunda leitura. Momento atual. Mensagem de Maria Padilha para o momento atual. O que é o atual, o que é predominante no momento da tua vida. 8 de Copas, Imperatriz. Alguns sonhos não completamente realizados. Aqui alguns de vocês engolindo sapo aqui de algumas coisas. As de Copas. 7 de Paus. Gente, lembrando, uma leitura generalista. Se você quiser uma leitura completa na tua energia, entre em contato para marcar a consulta. A Morte. E o 2 de Copas. O que é isto aqui? Olha, alguns de vocês é assim, é como se que você gostasse de uma pessoa, gostou de uma pessoa, uma relação, que durante muito tempo
talvez até. Gostou de uma situação, uma relação, e de repente teus sentimentos mudaram. Há alguém aqui que está bagunçando, vem bagunçar aqui os teus sentimentos. Bagunçar não estou dizendo que seja negativa, não é? Gostar de alguém, mas é um gostar de alguém que você não está muito à espera. Surgiu aqui na tua vida num momento, talvez um momento mais difícil, ou completamente mesmo inesperado, mas surge aqui um amor para você que é inevitável. Não vale a pena você ficar assim, puxa, não devia ter dado bola para aquela pessoa, puxa isto e aquilo. Não dava, não dava. Surgiu e tinha que surgir, nada é por acaso aqui no universo. Nada é por acaso na nossa vida. Nada acontece sem que tenha uma finalidade na nossa vida. Ou para felicidade, ou para aprendizado e depois felicidade, crescimento, nada é por acaso. E aqui é um amor que não é por acaso, que vai surgir, né? Ou surgiu na tua vida, que vem aqui bagunçar um pouquinho as estruturas. E alguns de vocês surge aqui também um pouco de uma queda aqui da tua autoestima, teu valor pessoal, por algumas coisas. Talvez aqui por um amor que está surgindo na tua vida e essas dúvidas em relação a essa vida amorosa faz parte, né, do teu momento atual. Algumas dúvidas, algumas indecisões. E outras de vocês, posso dizer, né, eu acho que aqui para aquelas pessoas que estão mais na solidão, que você muito em breve está pronta para lutar por um amor. Para um novo amor, para alguém que você venha conhecer. O novo amor vem no teu momento, tá? Por mais que você ache que não acredite, ou alguns de vocês, né, que não acreditar, porque tem aqui a Imperatriz. E alguns de vocês estão pensando assim, puxa, universo, Maria Padilha, puxa, eu sei as minhas qualidades, olhe para mim, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa que tem capacidades, boas características, né? Eu sou perfeito, que ninguém é, claro. Não é uma ilusão de si mesmo, é uma verdade, uma realidade. Nossa, eu me sinto uma pessoa interessante, eu sou boa pessoa em geral, tá? E o amor não acontece na minha vida. Alguns estão se sentindo assim. Alguns estão se sentindo assim constrangidos, né, do amor não reverberar aquilo que você espera, o tipo de pessoa que você atrai. E muitos de vocês atraem boas pessoas, uma pessoa legal, bacana, só que depois, tá? Fica assim superficial, fica assim vazio. Alguns de vocês têm aqui até um amor muito bacana, mas mesmo assim sente um certo vazio. Sente algo que não completa. Puxa, José, tenho aqui um namorado, um companheiro, uma pessoa, talvez até interessados e eu não aceito. Então, boa pessoa, legal, tem uma boa aparência, até interessante e tudo. Mas não me sinto completa. Parece que ninguém me completa, ou eu olho para uma pessoa e eu gosto dessa pessoa, quero gostar mais, quero continuar, mas vem um vazio na minha mente. Não sei se a mente de vocês leva a pensar numa outra pessoa, não sabendo por quê. Porque quando a gente ama outra pessoa, a gente é fácil saber por que uma pessoa não sai da minha cabeça. Porque eu gosto da pessoa. E outros de vocês não sabem muito bem o que é. Há uma energia que te leva a pensar numa pessoa, você não traz na cabeça, não há uma justificativa lógica de pensar naquela pessoa. Há alguma coisa. Há um encantamento. Aquela pessoa me encanta de alguma maneira, mas não era para eu estar pensando. Tá? E aliás, eu tenho aqui outra pessoa que tem mais qualidades, talvez até seja mais bonita, é alguma coisa, mas é um vazio. Esse é o momento atual de algumas de vocês. E vamos lá. Já não me identifiquei. Pronto, outra leitura pode te identificar. É impossível todos se identificarem numa leitura generalista. Então vai filtrando, pode ter partes que você se identifica, outras não. De todos, se não se identificar, outra leitura. Porque a estudante tem que conversar com quem ela diz que vai conversar, não com quem a gente quer que converse, não é? Não porque você quer que converse com você. A estudante é sábia, vai conversar com quem ela quer conversar. Salve Maria Padilha, é isso aí, espiritualidade. Gente, o que está oculto aqui na tua vida? O que está oculto? Criança, árvore, os peixes. Carta os peixes. Os caminhos. Há um caminho novo na tua vida, um simbolismo que está
aqui que você não descobriu, mas que faz parte dos teus caminhos. Aqui pode ser de prosperidade. E, gente, sabe o que eu senti? Aqui, algum tipo de vazio, alguma coisa na tua vida, ou é uma pessoa que você magoou lá na tua adolescência, por exemplo, alguma coisa assim. Eu acredito que a maioria de vocês nem se lembram, nem sabem bem o que é, mas lá na tua adolescência magoou uma pessoa e essa pessoa, de alguma maneira, ainda pensa em você, ou algo kármico e essa pessoa volta a cruzar os teus caminhos. Aqui pode ser um amor aqui do passado, alguns de vocês, que era, por algum motivo vocês não continuaram essa relação, seja na uma adolescência, não, de repente aquela pessoa, aquela era muito jovem, né? Não era a altura de pensar em casar ou algo assim, ou minha família mudou de cidade, ou havia uma diferença social, financeira, né? Entre nós, e a minha família ficou contra, ou eu mesmo não desinteressei, que os caminhos de vocês ainda vão se cruzar com esse antigo amor, ou nem foi amor, mas que você saiba da tua parte, mas a parte daquela pessoa ainda vai cruzar os teus caminhos. Negativo, isso, José, não é negativo, é saudável. Só que alguns têm um vazio porque estão à espera dessa pessoa até hoje. E outros não conheceram essa pessoa nesta vida, conheceram em vida passada. O caminho de vocês vai se cruzar com essa pessoa e por isso que você sente aquele vazio, por isso que você, alguns de vocês têm quase tudo na vida, né? Que ninguém tem tudo, mas sente assim, alguém, uma coisa que na minha mente que me leva sempre a sonhar, a sentir que eu tenho um caminho novo. Pode ser um amor, você que ainda não tem a tua alma gêmea, tá? Ou aquele amor do passado, que o caminho de vocês ainda vai se cruzar, tá? Gente, aqui também é uma coisa que está oculta. Olha, aqui fala outra coisa que é muito importante, tá? Nos caminhos de alguns de vocês é para ter muita prosperidade. Os caminhos de alguns de vocês é para ter muita prosperidade financeira. Prosperidade financeira não é tudo na vida, eu sei, mas é para ter prosperidade, caminhos de abundância financeira e de saúde também. Há um lado assim talhado para isso, oportunidades na tua vida que estavam escondidas, que vão surgir aqui na tua vida. O interessante é que esse surgir na tua vida, eu não sinto que é claro que é pouco a pouco, não é um caminho, né? Estou no trabalho, vou crescendo, tem coisa aqui que olha, eu peguei aqui, vendi um terreno, comprei uma lojinha, vendi a lojinha, comprei um apartamento, uma casa, vendi a casa, né? A coisa que vão, né, pouco a pouco. Mas aqui eu senti, é um pouco a pouco daqui para frente, mas não é assim, um pouco a pouco lento, é um pouco a pouco grande, né? De prosperidade, de ganhar dinheiro. E aqui pede aqui uma coisa assim, não sei se você sonha com isso, tem alguns sonhos que você esquece, mas que falam dessa prosperidade. E não só de você sonhar, que nem o tio Patinhas, no monte de moedinhas de ouro, não é só sonhar com o resultado, mas é sonhar com o caminho, o que eu devo fazer para essa minha prosperidade. E uma delas, tá, vem em sonho, e outra delas vem em... A Espírita diz assim, pense mais alto. Pense na vida como uma certa insatisfação positiva. O que é isso, José? A pessoa insatisfeita não é algo negativo? É negativo se a pessoa, a insatisfação é assim, eu fico praguejando, eu fico falando mal do outro, eu fico, nada vale a pena nessa vida. Essa é uma insatisfação e eu mostro essa insatisfação dessa maneira negativa, né? Me congela. Ninguém gosta de falar comigo porque eu sou negativo. Ninguém gosta de falar comigo porque eu só praguejo, que eu sou aquela pessoa difícil de lidar, azeda, tudo na vida é ruim, tá? Isso é uma insatisfação negativa. Qual é a insatisfação
positiva. Aquela pessoa que não se mantém, tá, satisfeita com pouco. Aquela pessoa que quer uma vida melhor. Isso não significa passar pelos outros, isso não significa só falar de prosperidade, isso, entenda, é uma pessoa que aquela insatisfação é positiva. Puxa, eu quero ouvir ali uma pessoa, olha, eu trabalho aqui com imóveis, tá, na minha cidade, mas eu conheci uma pessoa ali que tem diversifica, tá? Além de imóveis nessa cidade, tem na cidade vizinha, tem alguma coisa. Olha, eu trabalho com decoração de interiores, tá? Mas eu vou aqui falar com uma pessoa que também faz pintura, interior, exterior, não é só móveis. Então eu vou diversificar o meu negócio, além de ter enfeites aqui para casa, mesa, mobília, também umas obras, uma requalificação. Então é aquela pessoa que é dinâmica, que está aumentando, pensar mais alto. Aquela pessoa que tem aquela instrução, tá, do dinheiro ser algo que vem mais fácil para mim. É isso. Isso você tem que se livrar desta montanha, cortar a montanha, que é sair da insatisfação negativa e adquirir a insatisfação positiva. A insatisfação positiva tem uma mistura com a satisfação. É satisfeito de estar procurando algo melhor. A insatisfação é não ficar na zona de conforto, tá? Mas ser proativo. Vibre nessa energia. Vibre. Aqui vai uma mistura do oculto com o conselho. Certo, é verdade. O conselho é na nossa próxima casa, mas aqui já vem um pouco misturado. Ok? Mas aquilo que estava oculto, um caminho de prosperidade, que você pensando muito pouco, ou alguns conceitos espirituais que são levados muito ao pé da letra, que nos atrapalham. Qual é? A satisfação. Seja satisfeito, seja grato. Está errado? Então, está completamente certo. Seja satisfeito com aquilo que eu tenho. Seja grato com aquilo que eu tenho. Tá certo esse conceito? Agradecer, todo dia agradeço aquilo que tenho, todo dia, né? Satisfeito por acordar, satisfeito pelas pequenas coisas da vida, satisfeito pela casa que tenho. Mas não impede o satisfeito em querer outras coisas que também satisfaçam e satisfaçam mais. Tá? Satisfeito e grato não tem nada a ver com zona de conforto. E alguma coisa você fez na vida para chegar na atual satisfação, é ou não é? Vamos lá, você vivia na casa dos teus pais, comprou um apartamento, estou satisfeito. Tá? Não quer dizer que você amanhã mudar para outro apartamento, ou comprar um carro, ou seja o que for, tá? Não vamos pôr apenas bens materiais. Né? Mas, por exemplo, eu estudei alguma coisa, tá? Eu tenho um outro curso, fazer uma pós, ou estudar um idioma que eu não sei falar. Por quê? Porque eu gosto. Essa situação é gratidão pelo que eu tenho e gratidão por eu não ficar estagnado, por ter, né, aquilo que eu lutei para ter, gratidão, mas eu quero lutar para ter mais. E eu me capacitar que eu tenho essa energia, me capacitar que eu tenho essa possibilidade, que eu sou talhado aqui para a prosperidade. Não com a insatisfação negativa, mas com a satisfação e a insatisfação positiva perante a minha vida. E aqui fala de uma situação em casa que alguns de vocês têm que usar radiestesia. Radiestesia. Por que, José? Explica isso aí, o que você quer dizer, tá? Há algumas pessoas que se sentem um pouco sugadas por uma energia, tá? Em casa. Por exemplo, você está dormindo no teu quarto e ali você não consegue recuperar a tua energia, alguma coisa, e parece que eu me afundo dentro do colchão e não descanso, me entorta. Isso pode ter vários motivos, tá? Colchão velho, né? Até um buraco, pode ser uma energia, pode ser aquela situação de você pensar só nos problemas quando vai dormir, em vez de você descansar e pensar e resolver os problemas no outro dia de manhã e algo assim. Então pode ter inúmeros. Pode ter aqui espiritualmente alguma coisa, sucubos, incubos, pode ter também, ok? Mas alguns de vocês podem ter a ver com a radiestesia. E o que a radiestesia diz em casa? Alguns de vocês podem ter veios de água que se cruzam num ponto, né, ou mais do que um, tá? Exatamente, por exemplo, embaixo do teu quarto.
exatamente debaixo do teu corpo. E essas cruzamentos aqui de veios d'água, tá? Que solidificam num ponto, 2 pontos, tá? Eles são muito sugadores de energia, tá? Nem é por bem, nem é por mal. Simplesmente sugam energia. Essas convergências de pontos de água. E alguns de vocês podem ter a cama e você está exatamente no ponto de convergência da água. E são sugadores de energia esses pontos. Mudar às vezes 1 metro a cama, meio metro, uma coisa assim do gênero, pode mudar completamente o sono de vocês. Alguns de vocês podem ter um altar numa convergência de energias. Embora a energia espiritual de um altar está tudo direitinho, é muito forte, sobrepõe-se esse tipo de energia. Quando aqueles dias que você não está tão bem e tal, você vai ao altar, não consegue rezar, não consegue se concentrar, não consegue levar adiante, tá, aquilo que você propôs, que é uma oração, algo assim, pode estar no ponto de convergência. Então alguns têm que usar um estudo radiestésico, tá, para ver se a tua casa está no ponto de convergência. Mas eu tenho que gastar dinheiro com chegar num profissional? Se você quiser, pode. Mas se você quiser, pode fazer você. Aquelas cruzetinhas, aquele Y, tá, de madeira, tem que procurar, tá? E procura na internet como encontrar pontos de água aqui no terreno, numa casa, né? Vê lá como as pessoas fazem e você pode fazer. Porque a cruzeta, né, se você está concentrado naquilo, a cruzeta vai te mostrar os pontos de convergência de água na tua casa. Já não encontrei nenhum. Mais uma vez, leitura é generalista, não é com você, pode ser outra coisa, ou já eu durmo bem, pronto, essa parte não foi para você. Mas alguns a radiestesia pode ajudar muito nesses pontos aqui, que sugam a energia, você não consegue descansar, ou você não consegue orar por situações assim. Chicote, nuvem, raposa, estrela. Do que estamos falando, Maria Padilha? Homem. Lua. Gente, aqui é uma situação que está oculta na tua vida que tem em relação com uma pessoa. Uma pessoa, estrela, homem, nuvem, lua. Gente, aqui pode estar uma pessoa afastada de você, ou por fofoca, ou porque essa pessoa desconfiou de alguma coisa, ou essa pessoa, sabe, é muito a minha razão, a minha razão. Alguns de vocês gostam de uma pessoa e pode ter amor, pode ter aqui paixão, desejo, romance, ok? Só que há características em algumas pessoas, características primárias em algumas pessoas, que mesmo gostando muito não dá certo. E aqui fala, alguns de vocês gostam de uma pessoa e essa pessoa era aquela assim, é 100% a minha razão, é 100%, isso aqui é madeira, tá? Mas se a pessoa dizer que é de tábua, que é de ferro, para ela é de ferro, você diz que é madeira, pronto, já tem uma discussão, já tem coisa contra você. E aqui senti o seguinte, alguns ou ciúme, ou uma fofoquinha, coisa pequena até, coisa superável, mas como essa pessoa tem essa característica de buscar cabelo em ovo, tá? Qualquer coisinha milindra, qualquer coisinha põe encontro. Então alguns de vocês têm uma pessoa que você gosta, ok? Que por causa de pequenas coisas essa pessoa tem que se sentir sempre por cima. E uma coisa que é importante, você para fazer essa pessoa se sentir por cima, você não pode ficar só se colocando por baixo, tá? Não estou falando no sentido, não é esse, tá? Mas no sentido moral, no sentido verdade da coisa. Não dá para você ficar dizendo, sim senhor, é verdade, tem razão, isto aqui é de ferro, não é de madeira, vendo claramente que é de madeira, só para estar bem com aquela pessoa, só para ser, né, para levar adiante, empurrar com a barriga uma situação, né, que intolerável de me colocar por baixo, me colocar sem razão, mentir, né? Mentir, dizer que é de ferro, sabendo que é de madeira, só para agradar, só para aquela pessoa encher-se de ego, não vai dar certo. Mas também tem outra expressão dessa linha, de uma pessoa que está arrependida, tá? De ter sido muito vulgar. Contatinhos, alguma coisa desse gênero. É uma pessoa que está se vendo hoje como uma pessoa que teve uma energia vulgar e vai te procurar. Repara que essa pessoa,
ela vai te procurar, mas ela é difícil de torcer, ela é difícil assim de dar a mão à palmatória, tá? Mas ela vem devagarinho, te dando razão e dizendo que foi vulgar, que omitiu algumas coisas, né? Não errei, é coisa da tua cabeça e tal, mas só que a coisa descambou, essa pessoa quer te dar razão. Eu sei que alguns de vocês não querem saber mais dessa pessoa, é nítido aqui, mas não impede dessa pessoa querer estar com você. Para uns, você não quer e tudo bem, para outros, nem pensar em estar, vai aborrecer um pouquinho, vai, mas vocês vão tirar de letra, essa pessoa vai acabar desistindo daqui de estar interpelando você. Outra, você está à espera que essa pessoa te procure e ela vai te procurar, né, para sair dessa vida vulgar. Conselho de atitude. Maria Padilha, qual o conselho? Levar as coisas de uma maneira mais em paz. Também há situações que a gente não precisa estar teimando, não precisa, tá? E não precisa estar colocando sempre o dedo na ferida. A pessoa amada errou alguma coisa, não estou falando de traição, não sei o que mais, tá? A pessoa amada, colega de trabalho, chefe, aliás, com o chefe um pouco de cuidado, tá? O chefe pensou que isso aqui era de ferro, você disse que era madeira. Aí, tá, pegou fogo na mesa, realmente é de madeira. E não precisa ficar sempre cutucando. Tá vendo como é de madeira? Tá vendo como era de madeira? Ah, uma coisa a seguir, tá? Você, aqui, olha, não é assim, é aquilo, é assim, diferente. Teu chefe teimou. Olha, lembra da mesa, que era você dizer que é ferro, é de madeira? Lembra? Tá sempre cutucando aqui uma situação, sempre explorando o erro do outro, não é uma boa política. Ah, entende? Entendeu o que eu estou dizendo? É que alguns me parecem que são teimosos mesmo, não é? Querem teimar comigo. E pode, à vontade. Apoie a tua teimosia nos comentários. Não vai me aborrecer, ok? Mas há situações que a gente tem que explorar e dizer para a pessoa, olha, tá errado, aquilo não é assim, aquilo é assado, e tudo bem, tá? Levar com paz. Há situações que a gente tem que... pronto, olha, o chefe falou que era assim, não deu certo, tudo bem, ok? Mas não esteja sempre cutucando uma ferida, sempre cutucando, porque você pode perder, porque é teu chefe. Na vida com os amigos, às vezes, também. Sabe uma pessoa aborrecida? Aborrecida? Eu não avisei. Olha, mas eu te avisei. Você ligou lá pro Fernando. Eu não te avisei para não ligar. Eu não te avisei que não presta. Eu não sei o que mais. Eu não digo que você tem o dedo podre. Eu não sei o que mais. Sim, dizer isso, certo. Mas entenda, está sempre cutucando, na vida amorosa, na vida com filhos, na vida do trabalho, cutucando feridas, umas antigas, não vale a pena, ou pelo menos não sempre vale a pena. Você se torna uma pessoa cutucadora de feridas. Ó, dois espaços. Depois não sabe por que ninguém liga para você, não sabe por que as situações são mais inflexíveis com você, porque também vão cutucar na tua ferida. Não é? Quando você errar, também vai ter um monte. E repara, você era uma cutucando a ferida de muita gente. Depois você vai ser uma sendo cutucada da ferida por muita gente, tá? Cutucada no bom sentido, cutucada na ferida. Bom sentido também não é, mas pronto, deu para entender, né? Algumas coisas que a gente tem que fazer que não faz de conta que não vê, e outras a gente tem que clarificar que a gente viu. Há situações que a gente tem que fazer de conta, ou seria melhor resultado fazer de conta que não viu. Imagina que o teu chefe chegou atrasado no trabalho, você viu, tá? Mas ele fez de conta que chegou na hora, mas você viu. Ok? E você foi a linguaruda que fala que o chefe chega atrasado. Quem pode se ferrar nessa história? Quem vai ser a linguaruda? O chefe como é que eu vou dizer, um hipócrita, não é? Cobra de você o horário e ele não chega? É verdade. Mas para um pouquinho. Quem vai se ferrar nessa história? Quem está lá em cima ou você? Quem vai ser o elo mais fraco? Quem vai ser, no fundo, mal vista pelos colegas? O chefe ou você? Porque o chefe já é mal visto, tá? Mas você, como dizer esse assunto, é alguma coisa que aconteceu, e ter, assim, sabe, mais exigência, às vezes, não só sobre você, sobre todos vão ficar contra você. Tá vendo a energia aqui que está colocando? Algumas coisas pequenas, mas que colocam mais do que uma pessoa contra você. Cuidado com essa energia. Não compre brigas que não valem a pena, tá? Equilíbrio.
Gente, e também não queira ser aquela pessoa que faz tudo. Se você faz tudo, todo mundo vai querer, vai se habituar que você faça tudo. Aqui há uma energia de equilíbrio. Há uma energia de equilíbrio. E olha aqui também mais uma coisa. Leve um pouquinho de água benta para o teu ambiente de trabalho para trazer um certo, justamente, equilíbrio no trabalho. Você ser vista naquilo que é para ser vista e passar invisível naquilo que não é para ser vista, tá? Porque alguns de vocês habituaram algumas pessoas a só verem você com obrigação, tá? Na hora de receber alguma coisa, um prêmio, uma promoção, você é invisível. Vamos alterar essa situação e mesmo para você encontrar um novo trabalho, que seja um trabalho que você entre com o pé direito, ser vista, né, naquilo que é para ser vista, invisível naquilo que é para ser invisível, entendeu? Porque às vezes a gente muda de trabalho, mas quem a gente leva? A nós mesmos, com um vício, com uma energia da gente ser na obrigação vista, na recompensa invisível. No amor, felicidade. No amor, felicidade. Estar bem comigo própria. Esteja bem contigo própria. Felicidade. Paixão, leveza, o mundo. Tem o coração aberto. O coração aberto é assim. Você tem um amor, está feliz no amor, não tem o coração aberto para outras pessoas. É óbvio, tá? Mas estou falando, tem o coração aberto. Mas mais assim, até, ó, tá sozinha, não tem ninguém, né? Esteja o coração aberto para novas oportunidades, mesmo alguns aqui em amor à distância. Eu não quero amor à distância, faz sofrer. Mas não tem problema nenhum falar com uma pessoa, alimentar um pouquinho o ego, conhecer aqui como é o mundo através da visão de pessoas de outra cultura, tá? Mesmo que você não se apaixone, mas abre os olhos, há possibilidades, e se for possível você viajar, viaje. Viaje para abrir os horizontes. Não é só para o amor encontrar o amor. Não é, vou viajar lá para a Turquia, vou encontrar o turco. Não é necessariamente isso. Mas abrir os olhos, né, as experiências da vida culturalmente e trazer uma diversidade, né, ser uma pessoa mais alegre e motivada. E às vezes você vive num ambiente muito restrito, talvez pensando muito aqui nos outros, muito aqui no só, né, no também é importante, eu sei, mas aqui pede uma viagem, pede um pouquinho mais de novas culturas, conhecer mais o mundo, não no online apenas, né? Não naquilo que é fictício de uma certa maneira, viagem virtual, mas viagem física. E no amor vai ter algo muito físico aqui para você ser vivida, permita-se. E José, e aquele amor que surgiu, não sei de onde, é uma grande paixão que sei, faz sofrer, essa paixão faz sofrer. Alguns de vocês não estavam à espera, tá? Mas era inevitável. E essa paixão, o que vai se reverberar na tua vida? Compaixão. Paixão com paixão. Vamos ver. E, gente, faz parte da evolução espiritual, mas atenta uma coisa. Não tem essa energia de alegria perante a vida. E alguns de vocês que tiveram aqui uma paixão inusitada, e alguns estão até numa relação, uns uma relação falida, tá? Mas outros até estão numa relação legal, não tem assim por sabe? Quero sair dessa relação porque a minha pessoa não me completa, não me faz feliz, embora um vazio, mas não sei dizer, tá? Essa paixão que veio na tua vida é do mundo da paixão. É do mundo da intensidade. E aquilo que é para ser vivido vai ser vivido. Porém, às vezes com, sabe, distância que é colocada em relação a vocês, mas que você tem que entender que não foi por acaso. E essa paixão vai se tornar em quê? Em força motora, força motriz, diferença aqui na tua vida. E você e essa pessoa vão construir alguma coisa juntos em algum momento. Ou te leva a um estágio de evolução que essa situação fica assim, embora dolorida por algum tempo, tá? Mas te leva a olhar mais aqui em volta, em volta da tua vida, te leva a olhar mais para a espiritualidade. Talvez esse amor para ter sentido na tua vida, perto ou longe, mas muito perto, vão se cruzar outra vez, teve motivação para te levar para a espiritualidade, para saber o que representa o amor, representa para você esse vazio, saber curar esse vazio, entender que nada é por acaso e lutar pela vida e pelo amor de uma maneira, embora
sofrida, com momentos de dor, mas sabendo que é importante, que essa pessoa fez parte da tua vida passada e que vocês ainda vão fazer parte um do outro ainda nesta vida. E vão ver aqui como é que fica, qual é o resultado geral nas situações da tua vida, que Maria Padilha, com esse recado todo, do oculto e situações, traz para você no futuro. E como a energia do tarô, o resultado. A Imperatriz, o resultado da Imperatriz, dona da tua própria vida, completa com você, curada do vazio, você, família. Família tem muito aqui que se diga, tá? É aqui feliz com você interiormente, o amor próprio, mas também essa energia, família. E mais uma vez, família espiritual, tá? Há um ciclo aqui kármico que você finaliza, você consegue extrair aquilo que era doloroso para trazer a felicidade, o caminho. Algumas de vocês, numa situação de amor, paixão que sacode, resolvem seguir a vida, sabe? Construindo, não de uma maneira azeda e amarga, tá? Porque há algumas paixões que realmente não dão certo. Mas não ficam aqui na sofrência, não ficam aqui na desilusão, ficam naquela tal satisfação e insatisfação aqui, insatisfação positiva. E constroem um destino para vocês, uma grande, grande escolha. E alguns de vocês reconquistam o amor, reconquistam aqui essa visão da vida e a prosperidade. É muito importante nessa segunda leitura lembrar que a prosperidade na tua vida faz parte do teu ciclo. É importante essa prosperidade para você? Mas tem um significado espiritual também, o mundo. E essa prosperidade te leva para outros planos, outros projetos da vida, onde talvez aquela pessoa que seja o teu amor, você se reencontre, alguns de vocês, e para outros, há uma compreensão da tua parte, uma compreensão natural. Há coisas na vida que faz parte de momento, tá? Que foram importantes para a minha vida, esse imperador, mas que me fizeram crescer e tirar aquele vazio, mesmo não tendo aquela pessoa, sendo apenas uma expressão de paixão. Não sei se deu para entender, espero que sim, mas a tua vida tem caminhos, decisões, o carro, o mundo da Imperatriz. Aqui é encontrar o teu lugar neste mundo, espiritualmente, materialmente, e como pessoa, no teu lugar no mundo. Olha, a morte e o mago. Há muitos conceitos que vão aqui mudar aqui na tua vida, há muitos projetos novos, inovadores, até trazer aquela satisfação, a cura daquele vazio. Esse é o resultado final da tua vida. Aquilo que é para ficar na tua vida, você abraça fortemente aquilo que te faz bem. E aquilo que for experiências, foram importantes, positivas e negativas, você vê o que representou no teu momento, o que te ajudou a mudar, o que te impulsionou aqui para o carro e o mundo. E aquilo que as pessoas, a vida e você fazem sentido, que tem valor, aquilo que vale a pena lutar, sem dores, sem amargura, mas sem com a felicidade de viver e poder mudar, curar esse vazio. Pessoal, espero que você tenha gostado. Não esqueça o teu joinha. Um grande beijo no coração. Vida abençoada. E até a próxima.